Falei, para de ser chata. Eu só respondi assim, na hora que eu falei, para de ser chata, minha mãe pegou minha cabeça, ela bateu na parede umas 3 vezes, assim, sabe? Ela me machucou muito e eu comecei a chorar e ela me jogou dentro do banheiro e falou, vai lavar esse banheiro todo. Gente, eu não estava mais suportando a minha vida, sabe? Minha vontade era de me matar, porque o meu pai não me defendia, meu irmão era muito pequeno e minha mãe era extremamente agressiva, assim, eu não tinha a quem recorrer. E eu tentava contar isso pras pessoas, pras minhas amigas, só que, sabe, não era todo mundo que me dava o braço. No outro dia na escola, eu conversei com uma das minhas melhores amigas e contei pra ela tudo que estava acontecendo. E ela me fez a proposta de passar uns dias na casa dela, caso eu fosse fugir mesmo e não tivesse onde ficar, sabe? Falei, tá bom. Até que passou uns dias, eu lembro que eu já tava super, como digo, responsável. Eu tava agindo mais na cautela, eu não tava respondendo tanto, eu tava ficando mais na minha, pra minha mãe esquecer um pouco da minha ideia de fugir. E aí eu lembro que a minha mãe, ela trancou a chave de casa dentro do carro, aí ela trancou o carro e foi deitar. E ela colocou a chave na escada. Aí eu lembro que eu fui silenciosamente, peguei a chave do carro, entrei dentro do carro, abri a porta, peguei a chave, fechei a porta, encostei ela, coloquei a chave lá de volta, abri o portão, coloquei a chave no lugar e casquei fora. E aí eu lembro que eu saí andando com desespero, que eu não queria que nem meu pai, nem minha mãe, ninguém me achasse, sabe? Eu fiquei com medo deles virem atrás de mim. E eu saí andando. Aí eu lembro que eu cheguei numa praça, e nessa praça tava sentado o amigo do garoto que eu queria namorar, que eu tava conversando, e uma colega minha. E cara, essa menina foi maravilhosa, porque ela ficou ali conversando comigo, perguntando se eu tava com fome, se eu queria alguma coisa, se eu tinha dinheiro, e realmente não tinha. E eu fui e contei pra ela que eu tava, na verdade, queria ir pra casa daquela amiga que me fez a proposta. O fato é que essa amiga não tava em casa, e ela morava em condomínio, e não tinha nem como eu entrar. Então eu falei que ia ficar ali na praça até ela chegar. Ela falou, eu tenho o número dela. Aí ela pegou, ligou, perguntou se ela ia demorar, ficou lá comigo um tempão, ofereceu a casa dela pra eu ficar. Beleza. Quando deu mais de tarde, essa amiga do condomínio chegou. Aí ela pegou e falou, né, vem pra cá. Eu fui. Quando eu cheguei lá na casa dela, a mãe dessa minha amiga começou a conversar comigo. E nessa altura eu estava com um roxo na cabeça, porque minha mãe tinha me dado umas pancadas na cabeça uns dias antes, e ainda tava marcado. E aí a mulher viu, e eu comecei a desabafar tudo que tava acontecendo, tudo que eu tava sentindo, que eu não queria voltar pra casa, que pelo amor de Deus eu preferi ir pra um orfanato do que voltar pra minha vida, que eu tava sofrendo, que eu não tinha apoio de ninguém, que minha mãe precisava de alguém pra conversar com ela, entendeu? Porque tinha várias pessoas que conversavam comigo pra eu ser uma filha mais educada, uma filha obediente, uma filha que faz tudo. Mas a minha mãe, ninguém vai conversar com ela pra ela parar de ser agressiva, pra ela me tratar como uma filha e não como um nem sei o quê, porque nem animal a gente tem que tratar daquela forma, sabe? E eu implorei pra mãe da minha amiga, por favor, não fala nada. Aí a mãe da minha amiga ficou com aquele coração na mão, porque ela sabe que, querendo ou não, eu era responsabilidade de outra pessoa, e que ela me esconder lá seria crime por eu ser menor de idade. Então ela falou, olha, tudo bem, você pode ficar aqui em casa uns dias, mas eu quero conversar com sua mãe. E nisso, a minha mãe ficou feito louca, a escola inteira atrás de mim, todo mundo atrás de mim, e a minha mãe chorando, sabe? E todo mundo contava que a minha mãe, essa minha amiga ia pra escola, quando chegava na escola, ela falou, cara, sua mãe foi na escola, ela tá desesperada atrás de você, fala com ela, manda mensagem. E eu pensando, minha mãe tá desesperada, né? Ela deve estar fazendo isso só pra eu voltar. O dia que ela voltar, ela vai me matar, de tanto me bater. Eu não tenho coragem de voltar pra casa. E cada vez que as pessoas falavam que minha mãe e meu pai estavam atrás de mim, eu ficava com mais medo ainda, sabe? Do que eles poderiam fazer com a minha volta. Aí quando passou uma semana que eu tava desaparecida, a mãe da minha amiga falou, olha, eu acho que agora já deu. Se você fosse minha filha, eu não ia suportar não saber nada de você, porque eu não saía, eu não pisava a porta da casa pra fora, sabe? Não saía, porque eu tinha muito medo das pessoas me verem e eu queria realmente sumir do mapa. Aí a mãe da minha amiga foi e ligou pra minha mãe e chamou ela pra conversar.